Olá pessoal, saudações. Nós hoje queremos falar aqui neste vídeo algo que a maioria de nós ainda não sabe, né, não conhece, não tem ideia do quanto isso em nossas vidas traz tantos danos, tantos prejuízos, tantos sofrimentos após o nosso desencarne, a morte do corpo físico, né, como queiram. E tem algo aqui que nós precisamos trabalhar muito para que nós possamos vencer algumas dificuldades no mundo espiritual, que é o apego. E essa questão de apego, para quem desencarna, ela é muito mais grave do que nós pensamos. Porque este apego que nós temos, ele nos prende aqui nas coisas que nós estamos apegados. Sejam elas quais forem, nós nos prendemos aqui. Porque a gente está onde nosso pensamento está. E logo, nosso pensamento está nas coisas que nós estamos deixando aqui. Quero contar aqui uma experiência pessoal que eu vivi em 2015. Foi algo que me marcou muito dentro de uma reunião mediúnica. E depois dessa reunião mediúnica, muitas outras seguintes. No dia, se não me engano, 30 de outubro, no ano de 2015, uma colega de trabalho muito querida, evangélica, cantava na igreja. Ela viajou para uma cidade do Nordeste para tirar férias, ela, o marido e o filho de 1 ano e pouco. Viajaram, tiraram férias e tudo mais. Quando ela voltou, ela foi acometida de um problema, foi internada, entrou em coma e desencarnou. Não sei se hoje já sabem o que é que fez com que ela desencarnasse, mas foi uma coisa muito agressiva que a levou ao desencarne. E esse desencarne ocorreu numa quarta-feira, a última quarta-feira do mês de outubro. E nós tínhamos no centro, temos até hoje, a nossa educação mediúnica. E na época, quem dirigia, quem fazia o estudo, quem coordenava todo o processo de educação mediúnica, era eu. E eu estava triste, né? Porque minha querida colega de trabalho havia ido embora na quarta-feira anterior a esta quinta-feira. Mas como eu sei que é uma pessoa maravilhosa, um ser muito do bem, jovem, muito bonita, apresentava jornal e tudo mais, reportagens. No meu interior, eu sabia que ela estava bem. Não estava mal, não. Eu imaginava. Mas as coisas nem sempre são como a gente imagina. E naquela noite de quinta-feira, quando eu terminei o estudo, porque eu que fazia o estudo sobre mediunidade, fomos para a segunda parte das nossas atividades, que é a parte prática da mediunidade. Estávamos ali entre 35 e 40 pessoas. E aqueles que trabalhavam na doutrinação, éramos em torno de uns 6. Muitos médiuns experientes, trabalhadores já de longa data. E eu estou ali, bem no começo da reunião, da segunda parte, né, dos nossos estudos. De repente, lá no outro canto, alguém se comunica desesperadamente na segunda corrente, não na mesa. E eu olhei para os meus ajudantes, ninguém se manifestou em ir lá atender aquela jovem. E eu fui. Quando eu cheguei lá, me deparei com uma situação até mesmo desesperadora. Tamanho era o sofrimento daquele ser espiritual. O desespero, a angústia. E dizia assim:
isso não está acontecendo comigo. Eu preciso voltar. Eu quero voltar, eu preciso voltar. Não é possível que isso esteja acontecendo, não é possível que o que me disseram aconteceu comigo. E eu pensava, é fulana. E em seguida eu pensava, não, mas não pode ser, desencarnou ontem. Mas vinha aquela inspiração, aquele insight, é fulana. Em seguida, do lado dela, uma jovem, alguém se comunicou através dela e disse para mim assim, é tua amiga. E eu falei assim, perguntei, é tua amiga. E foi embora. E me largou ali naquela situação. E eu dialogando com esse ser espiritual, tentando amenizar, né, aquele sofrimento, aquela ânsia toda, aquele desespero. E conversamos um pouco, quer dizer, só eu falei, porque ele não saía, o ser espiritual não saía daquele desespero, daquela ansiedade, o que eu poderia traduzir como quase uma loucura. E eu, como já trabalho na mediunidade há um tempo, de vez em quando a gente usa de umas técnicas de hipnose para adormecer o ser espiritual. E eu utilizei essa técnica para que amenizasse um pouco a situação, até porque a médium já estava perdendo energia também, porque é uma incorporação um tanto mais complicada. E aí adormeceu, terminamos a reunião, atendemos outras pessoas, enfim. Quando terminamos aquela sessão mediúnica, uma senhora, ela olhou para mim, ela estava na época com 82 anos, falou assim para mim, olha, sua amiga, aquela pessoa que se comunicou no começo ali, é a sua amiga que desencarnou ontem. E eu, na dúvida, né, porque eu demoro assim, eu tenho uma certa resistência talvez em acreditar, né, falei para ela, mas tem certeza? Ela falou, tenho certeza, porque eu vi, eu conheço ela. E aí, terminamos toda a reunião. Na semana seguinte, ela novamente se manifestou. E é só eu que atendia. E a partir daí ela começou a se manifestar em qualquer lugar ali dentro da casa, qualquer sala, de repente ela se manifestava. E sempre eu, todas as vezes na verdade, fui eu quem atendeu ela, a minha colega de trabalho. E a gente foi conseguindo reverter esse quadro, tranquilizando-a, fazendo com que ela entendesse e aceitasse aquela realidade. Então o apego que eu quero falar para vocês, por quê? Porque ela dizia em algumas comunicações, eu não posso deixar o meu filho. Meu filho só tem 1 ano e meio. Eu não posso deixar o meu filho, eu não posso deixar o meu marido, eu não posso deixar a minha casa, eu não posso deixar o meu emprego. Todos precisam de mim e eu estou ali. Eu preciso voltar para trabalhar, eu preciso voltar para cuidar do meu filho. O que vai ser do meu filho? Eu preciso cuidar do meu marido. Eu preciso de tanta coisa que ela precisava. Porque ela estava apegada a isso tudo. E eu tive a exata certeza que realmente era ela, lá pela 3ª comunicação, quando ela falou o nome do filho dela. Realmente, era ela. Porque eu ainda estava assim, meio que na dúvida, né? Não tinha aquela certeza absoluta. Então nós tratamos dessa menina por uns meses. Ela se equilibrou. Como eu disse, é uma pessoa do bem. Não é porque ela é evangélica, cantava na igreja, cantava muito bem, que não tem socorro. Todos nós temos socorro no plano espiritual. Todos somos amparados de acordo com a nossa frequência, a nossa realidade, a nossa necessidade, pelo menos ali naquele momento, para depois nós decidirmos o que vamos fazer da vida. E na última vez que ela se comunicou,
nós conversamos bastante. Para mim foi um momento muito, muito emocionante. O que eu acho que seria para qualquer um de nós, né, que tem sentimento, que já despertou para as questões espirituais. Então a gente, claro, uma convivência muito larga, juntos, né, o dia inteiro praticamente, todos os dias. E isso gera na gente uma certa comoção, que a gente nessa condição de trabalhador também tem que ter um controle, tem que ter um equilíbrio, para que as coisas não possam complicar. E na última vez que ela se comunicou, ela falou assim: pois é, né, Mário? Que coisa, hein? Eu me lembro claramente, dizia ela, muitas vezes quando nós estávamos na ilha de Edição e alguma coisa acontecia e você falava essas coisas, sabe, de imortalidade da alma, de reencarnação, da possibilidade de o espírito se comunicar com a gente no mundo físico. E eu confesso para você agora, eu ficava com muito medo. Medo de você. Medo dessas coisas que você me falava. Porque na igreja nunca se falou isso e a igreja sempre combateu esse tipo de intercâmbio, essa possibilidade ou estas possibilidades de nós nos comunicarmos. E eu dizia para mim mesma: que coisa, né? É uma pessoa do bem. É uma boa pessoa. Mas, coitadinho, né? Doidinho de pedra. Imagina acreditar nestas coisas. É um absurdo isso. Mas o que eu posso fazer, né? Dizia-me ela. E agora, veja só como são as coisas. Estamos aqui conversando. Eu e você. Você e eu. E eu nessa condição de espírito, como você falava, que existe essa possibilidade de se comunicar entre mundo espiritual, o mundo dos mortos e o mundo físico. E hoje, esses dias todos, dentro do meu desespero, da minha ansiedade, do meu sofrimento, do meu apego às coisas que eu deixei, que eu não, agora eu sei que eu não terei mais como voltar para cuidar disso. E hoje nós estamos aqui conversando. Olha só como são as coisas. Como tem coisas que a gente não sabe, dizia-me ela. Mas eu tenho que ir, porque estão dizendo que essa etapa minha termina aqui. Eu sigo agora para a minha nova jornada. Mas eu acredito que em uma outra oportunidade nós vamos poder dialogar mais. Esse foi. Então eu aprendi neste momento, com esta irmã muito querida, quão importante é nós trabalharmos a questão do apego e desapego. Dar o valor às coisas, exatamente o valor que as coisas merecem. Nada além disso. Aprendi que nós deveremos amar e não nos apegarmos. Porque o amor liberta, a paixão, ela prende. Parece que são a mesma coisa as duas coisas, mas não são. Então tudo isso que a gente tem, que a gente acha que tem, a nossa casa, o nosso carro, nosso corpo biológico, nosso filho, namorada, namorado, marido, esposa, tudo isso é transitório. Nós temos que amar a tudo de acordo com o que é, sem nos apegarmos a quem quer que seja. Mesmo a filhos. Nós temos que amar os nossos filhos sem nos apegarmos aos nossos filhos. Porque o apego, ele vai nos prender, cria um elo de prisão entre um e outro. E sofrem os dois, os três ou mais.
Enquanto que se nós amarmos sem nos apegarmos, isso liberta, isso quebra qualquer elo negativo que nos prende. E nós amamos com liberdade. E quando nós amamos com liberdade, nós amamos com um entendimento muito diferente, muito mais salutar, muito mais transcendente do que aquele sentimento com apego. A minha amiga, querida colega de trabalho, e fora do trabalho também, ela sofreu muito nesse início pós-desencarne dela. Muito. Eu sei dizer e traduzir isso porque eu vivi junto com ela no que ela transmitiu daquilo que ela estava passando no pós-desencarne. O apego ao trabalho, o apego à casa, ao filho, ao marido e a tudo que estava no entorno dela. E a gente percebe que este apego, ele é geral. Onde nós formos, as pessoas estão apegadas, e mesmo espíritas, olha só. Eu vejo muitos espíritas apegados às coisas. A seres, a filhos, a coisas materiais. Coisa que nós, que já temos um estudozinho, que já lemos algumas obras, não deveríamos mais ter. Mas nós temos esses apegos. E nós temos que trabalhar muito, intensamente, para nos desvencilharmos desses apegos, porque eles nos fazem muito mal. Eles nos prendem aqui, na crosta. E muitos de nós ficam aqui, andando por aqui, sendo que tem outras coisas para fazer, presos no apego do carro, da família, do filho, do cachorro, enfim, de tudo isso que nos amarra aqui. Bem, pessoal, é isso. Grande abraço a todos. Muita paz, muita luz, muita harmonia.